Estamos hoje com um episódio mega especial. As pessoas sempre dizem assim, eu não sei falar direito. Pois hoje tu aprende. Hoje tu aprende a falar direito, porque hoje nós temos Blenda Abrão, a mulher da comunicação, para contar para você todo o segredo de como se comunicar. Oi, Blenda! Oi, menina! Bem-vinda! Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Uma alegria nossa. Blenda, a gente não quer te apresentar, querida. A gente quer que você se apresente. Eu vou me apresentar. Conta que eu sei que tu é apresentada. Eu sou amostrada. Amostrada. Né? Conta ali olhando para aquela câmera. Quem é Blenda Abrão? Eu sou Blenda Abrão, especialista em carreira, com foco em inteligência relacional. E o que é inteligência relacional? É ajudar as pessoas a melhorarem a comunicação, a assertividade, a cativar pessoas, a lidar no ambiente de trabalho de uma forma mais leve, mais tranquila e, acima de tudo, se posicionar, ter autoridade, né? Se fazer presente. Esse é meu trabalho. Blenda, mas assim, olha, eu sou antipática. Então, as pessoas, quando eu mando fazer as coisas, elas não querem fazer o que eu mando porque eu já não faço muita questão de ninguém gostar de mim, mas elas já não gostam mesmo. E aí eu mando mesmo. E aí eu vejo que o negócio não funciona. O que eu faço, Blenda? Me ajuda. Olha, na realidade, para tudo tem estratégias. Eu sempre digo isso. E a gente precisa se esforçar para isso. Então, todo mundo tem um pouco de antipatia, todo mundo tem um pouco de carisma, todo mundo sabe falar, mas muitas pessoas não comunicam essa fala, preferem até ficar caladinho. Então, o primeiro passo é entender que você precisa se conectar com as pessoas. Não adianta, eu não gosto do fulano que trabalha comigo. Poxa, ninguém está aqui para gostar e para amar ninguém. Sabe o que eu digo? Não é namoro na TV. Não é namoro na TV, sabe? É isso aí, gostei, vou usar. Adoro. Eu digo, mano, é o seguinte, eu não sei se é da tua geração, mas não é namoro TV, entendeu? É namoro na então, TV. tu não tá pra ninguém gostar de ninguém. Tu tá pra se relacionar profissionalmente, cada um cumprir seu papel. E as engrenagens, quando se encaixam, elas vão girar. Mais um motivo de você desenvolver a comunicação, porque você fala de forma clara, assertiva, não tem ruído na comunicação, não cria mais atrito com aquela pessoa. Então, você falando de uma forma clara, sabendo que a pessoa está entendendo o que você está falando, ótimo. É o mínimo que a gente precisa ter dentro de um ambiente de trabalho. Adorei. Blenda, então a gente pode dizer que todo o princípio de entender essa comunicação vem de autoconhecimento? Porque você conhecer quem você é, qual é a sua intenção, qual é a intenção que você tem em se comunicar melhor, e qual é a sua personalidade, a sua forma de se comunicar de uma forma assim, vamos dizer, respeitando a sua essência, mas sendo mais assertiva. Então, tudo começa no autoconhecimento? Com certeza. Até porque, que tipo de comunicador você é? Então, esse negócio de você ficar... Tudo bem que nós temos pessoas que nós admiramos, mas eu tenho o mesmo estilo de comunicação que aquela pessoa. Então, quando eu forço uma barra... Todo mundo tem um amigo que quer ser engraçado e não é engraçado. Isso é verdade. Aí não fica mais sem graça ainda, às vezes fica chato. Então, quando você força uma barra, que você quer colocar na tua linguagem uma fala que não é da tua essência... fica feio. É verdade. Então, o autoconhecimento, ele te permite isso. Que tipo de comunicador você é? Você é mais introspectiva? Você é mais extrovertida? Você fala alto? Você fala baixo? Você fala rápido? Você fala devagar? E tu sabes o que é interessante? Assim, a Aline tocou em 2 pontos muito interessantes, né? O primeiro, da autoconsciência. E o segundo, da intencionalidade. Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é ser engraçadinha e conectar pelo humor? Ou a minha intenção é ser uma pessoa mais formal, para que eu tenha mais respeito, para que eu, através da autoridade, a pessoa conecte comigo? E isso, para mim, sempre foi um conflito. Eu quero contar aqui para vocês, assim, resumidamente, essa historinha. As pessoas... Eu nunca gostei de branco.
E eu nunca fui uma médica muito padrão, muito tradicional. Eu sempre fui meio fora da curva. E aí as pessoas falavam muito nisso. Nossa, mas uma médica, tipo, abraçando o paciente, falando alto, gritando, rindo e brincando. E assim, bem exagerada mesmo, como é meu jeito de ser. Eu não sou menina pastel. E aí sempre queriam fazer o quê? Colocar cozinha pastel em mim, jalequinho branco, aquele Colocar negócio no muito padrão, no comportado, modelo. muito dentro de uma caixa, que como o Raul Seixas dizia, né? Eu calço 37, meu pai quer que eu calço 36. Então não dá pra gente calçar o número que a gente quer. A pessoa que, tipo, não me conhece, ela imagina que, quando você fala médica psiquiatra, você imagina uma pessoa distante, sisuda, de branco, né? E nem branco eu uso. Gente, eu não tenho jaleco. Eu não tenho. Eu Já não tenho. começa, branco já mesmo. Cara, começa não na uso. diferença da comunicação não verbal, que é a do vestir, Já que ia- já faz Isso. toda Ia a ser minha próxima diferença. pergunta. Né? Exatamente. A comunicação não verbal. Eu estava lendo uma pesquisa que ela é praticamente 70% da comunicação. Exatamente. Então, Isso. imagina, se 70% é não verbal, como você se coloca já, né, presencialmente, já faz toda a diferença, né, naquele ambiente. E essa comunicação não verbal, ela não é só do vestir. Não, Né? Ela é das expressões, ela é na da incontinência maneira facial que a você gente tem. abre a boca mesmo, que às vezes as pessoas falam, puxa, Blenda, mas eu falo muito pra dentro. Normalmente as pessoas pedem que eu repita. Eu digo, abre essa boca, mulher. Abre, articula, faz careta, não tem problema. Quanto mais a gente abre a boca, quanto mais a gente articula, mais as palavras saem melhor. E automaticamente mais poder, porque a gente dá empoderamento na voz Legal. quando nós abrimos a boca. E quando você fala com segurança, as pessoas te escutam com segurança, as pessoas te dão credibilidade na tua fala. Isso é muito Tanto verdade. é que as pessoas que enganam outras pessoas falam muito bem. Nossa, com É certeza. verdade. Porque assim, o poder de persuasão, né, de quem tem um transtorno de personalidade antissocial, que é o que antigamente se conhecia e no popular ainda se conhece como o psicopata. Exatamente. São pessoas extremamente persuasivas. Por quê? Porque o foco delas é convencer o outro, seduzir, manipular, para que tudo saia do jeito que a pessoa deseja. Mas agora Começou. chegou a hora. Começou. Não, primeiro eu quero falar com você, espectador, O que que você você, queria por gentileza, deixe seu like, porque é muito chato quando você assiste, não deixa o likezinho, a gente fica triste. Isso parte do nosso coração, primeiro lugar. Segundo lugar, compartilha, porque eu tenho certeza que você tem pessoas que não sabem se comunicar e que precisam muito escutar o que a gente está conversando aqui. Mas agora, Blenda, a pergunta que não quer calar. Vai. Qual foi o pior momento da sua vida? Ai, tem vários, mas eu vou... Porque a vida da gente é feita... Eu costumo dizer que é feito de recomeço. Não é? Todo mundo tem um final... Gente, todo final dramático, ele tem um começo maravilhoso. Então, Exatamente. as pessoas precisam gostar dos finais dramáticos. Quando Isso é tem final verdade. dramático, vai. Muito verdade. Não é? Então, assim, eu fui executiva durante muitos anos, multinacional. Comecei como vendedora e passei para gerência, diretoria. Então, era assim, 24 horas dedicado. Você sabe como é, a gente sai e tá de noite. E aí, um belo dia, eu tô lá trabalhando, o líder chama e fala, ó, Blenda, o seu perfil não faz mais parte, né? A gente não agrada mais a empresa. Então, assim, foram 15 anos dedicados àquela empresa. E eu me vi como se eu não soubesse fazer nada. Você se dedica 15 anos por uma empresa e quando você é desligada, você pensa, eu não sei fazer nada. Essa é a impressão que você tem. Só que eu tive a oportunidade nesse período de ser convidada para ser secretária de educação e eu agarrei essa oportunidade. Não me achava capaz para isso. Né? Porque era do executivo, como é que eu ia para o público, empresa privada, para o público. Enfim, foram 2 momentos bem difíceis para mim, essa mudança do privado para o público. E aí veio a desilusão com o cargo público. Porque eu fui com o ideal e não vamos entrar nesse papo, né, da gestão pública, que é muito difícil. E alguém lá disse assim para mim, Blenda, todo mundo vem pedir conselho de ti. Todo mundo vem pedir orientação de você. Todo mundo quer te ouvir. E aí eu parei para pensar, falei, tá na hora de eu me libertar.
Tá na hora de eu pegar tudo que eu tenho de bom. E aí fui estudar, fui atrás de fazer curso de coach, que na época, assim, foi um boom. Não acreditava, achava a maior bobagem. E eu sou de uma pessoa que, quando acho que aquilo não funciona, eu vou lá para saber se realmente não funciona. Eu não me distancio, eu me aproximo. E aí eu usei as ferramentas do coach e não é que me surpreendeu. E autoconhecimento, principalmente. Não sabia do que eu era boa. Já pensou, gente? Olha, isso Isso? acontece com tanta frequência. Eu não sabia no que eu era boa. E as pessoas sempre diziam, nossa, mas você fala muito bem, você... Eu era chamada na empresa para resolver problema com o cliente. Eu estava numa reunião, o diretor me ligava de Recife, falava, Blenda, desce lá no showroom de vendas, que tem um cliente lá gritando, queria que você fosse lá. E era outro departamento. E aí eu comecei a entender que eu tinha o poder de Na gerir comunicação, conflitos, sabe? De alinhar a informação. Falei, tá aqui. Mas foi o autoconhecimento que me deu essa... Mas é interessante, né? Linda essa história. Eu queria até lembrar aqui, porque o que acontece? Eu e Blenda, a gente se conhece da época da escola, né? Eu era da turma da irmã dela, Verdade. que faleceu. Foi um impacto muito grande pra gente. Verdade. E a tia Cian, né? Um Minha beijo pra tia mãe, Cian. É uma pessoa, assim, muito querida e sempre agregou muito. Assim, muito amiga da minha mãe, da época de escola ainda, né? Então, foi uma coisa que nos distanciou e que, quando eu reencontrei Blenda, a Blenda estava no Plaza passeando e eu também, né? A gente se encontrou, assim, por um acaso no shopping e ela estava, nessa época, saindo da Secretaria de Educação, Foi mesmo. né? Entrando na questão do coach. E eu também, na época, estava participando do evento, que era um evento de coach que estava tendo, né? E, assim, a gente se encontrou e foi aquela alegria, né, da gente se ver. E parecia que a gente tinha se visto no dia anterior. Então, uma coisa Resgatou todo aquele... só que eu memória. eu assisti, né, mesmo que, tipo assim, talvez de forma não tão próxima, mas essa evolução dela chegando Verdade. naquele mundo, Foi dela isso. indo atrás da gestão de carreiras, dela indo atrás da comunicação e dela se descolando das outras pessoas. Porque o que eu percebo? Eu percebo o seguinte: existe um preconceito muito grande contra o coach. Mas eu acredito que esse preconceito, ele surge da seguinte forma: qualquer profissão, seja psicologia, seja psiquiatria, seja coach, seja qualquer uma, as pessoas muitas vezes elas querem fazer o que não é pertinente à sua área. Exatamente. E muitas vezes aquela que não... Hashtag pronto, falei. E muitas vezes elas, além de não quererem ultrapassar a fronteira do que é da sua área, elas também não se aprofundam muito do que é da sua propriedade. Então, ela nem vai a fundo do que é da sua área e ainda quer se meter na área dos outros. Então, a gente fica com dois problemas muito sérios. Né? E aí eu percebo... Nada nem anda direito. Isso, nem nada nem anda direito. E aí o que eu percebo? O que eu percebo em você? Vou usar isso. Que tu fostes muito a fundo de uma área específica, que era a questão da comunicação. Então, tu primeiro identificou, gente, guarda isso para tua vida, tá? Blenda fazia uma coisa que não tinha tanto a ver com a essência dela, mas que ela fazia muito bem feito. As pessoas sabiam no que ela era boa, mas ela não sabia. Exatamente. Ela foi se desiludir, se decepcionar, e aí, com essa decepção, ela fez um mergulho dentro de si, e do fim catastrófico, ela fez um recomeço. Com esse recomeço, ela fez o quê? Ela disse, vou mergulhar. E ela mergulhou, né, em águas profundas, naquilo que ela já tinha talento, porque ela primeiro foi trabalhar o autoconhecimento, a autoconsciência. Depois que ela identificou seu talento nato, ela resolveu aprofundar e aperfeiçoar aquilo, e hoje ela resgata a vida de outras pessoas que estão perdidas, sem se conhecer e sem se comunicar. Veja como isso é importante. 2 comentários aqui. Primeiro, eu tô chocada que tu encontrou a Alessandra no shopping. A Alessandra quase não vai pro shopping, né? Chocada com essa informação. Imagina, assim, você foi muito raro. E no café. Ela é muito discreta, né? E foi o destino mesmo, porque a Alessandra e shopping, tipo, nunca. Uma vez a cada 6 meses. Segundo comentário, né? Isso foi mais pra quebrar o gelo. Mas segundo comentário que me chamou muita atenção é que, muitas vezes, aí sobre o que você falou,
Eu sou formada em psicologia e especializada em psicologia positiva e também sou coaching da Sociedade Brasileira. E eu lembro direitinho que no dia do meu curso de coaching, a gente ficou 15 dias num hotel fazendo, foi em Fortaleza até. E eu lembro que eu olhei para... Teve um momento que a professora estava ensinando uma ferramenta e aí, claramente, aquela pessoa que ela estava fazendo a ferramenta não teve, né, um bom retorno, ela não conseguiu alcançar o objetivo dela com a ferramenta e claramente aquela pessoa se desintegrou naquele momento. Ela ficou totalmente emotiva, começou a chorar e falar do pai e tudo. Aí eu e um médico e uma psicóloga que estava comigo lá, a gente levantou a mão e falou: que horas você ia encaminhar essa pessoa para a psicóloga? Porque claramente você não tem habilidade hoje, a ferramenta lá, para ajudar essa pessoa. Isso muito importante, porque eu procurei profissionais, é interessante colocar isso. Sim, eu é muito procurei legal isso que vocês falaram. Inclusive foi uma psicóloga, que ela era coach, que te ajudou. Psicóloga que me ajudou, porque quando eu fiz o meu curso de coach, nós fazíamos algumas ferramentas, eram aplicadas no treinamento, você sabe como é que é. E nesse treinamento se escolhia sempre alguém, uma história que era a história que ia ser apresentada. E todas as histórias escolhidas eram a minha, era sempre a minha. Aí quando falava quem foi escolhida, aí falava a Blenda, eu falava De novo. E aí no final eu falei para a psicóloga assim, falei, poxa, eu preciso me libertar, eu preciso me descobrir, eu saí da secretaria, pedi exoneração, quero meter a cara. Ela falou, o que você está esperando para entender que tu tem o poder da comunicação? O que você está esperando para entender que o teu ponto forte é a linguagem? Uhum. Eu falei, cara, é isso. Inclusive, essa questão que tu estás falando, porque a gente, assim, gente, eu quero dizer para vocês que, por mais que a gente queira muito ajudar as pessoas, eu acho que nós somos as principais ajudadas pelo podcast. Porque porque todo episódio, nós trazemos pessoas com conteúdos que nos interessam, que a gente sabe que vai agregar valor para as nossas vidas, e a cada episódio a gente consegue rever, né, coisas de como nós vivemos, de como nós estamos fazendo e de como que aquele conhecimento nos agrega. Então, se agrega conhecimento para a gente imagina o quanto também não agrega, que a gente trabalha com isso, né? Imagina o quanto que também não agrega para pessoas que muitas vezes não estão se encontrando, mas também não estão no processo terapêutico, também não estão assim com um profissional de comunicação ou de coach, do que for, uma mentoria, né? Buscar recursos externos. E aí eu fui buscar essas ferramentas, né? Então, eu descobri, uma das coisas que eu descobri a minha vida inteira, sempre falando muito pelos cotovelos e tudo, foi acalar. É isso que nós trabalhamos numa mentoria de comunicação. Qual é o teu ponto forte? Quais são tuas fraquezas? O que você precisa fazer para ser assertiva? Isso. Então, e eu cheguei num ponto, assim, de eu ser tão assertiva com o que eu queria comunicar intencionalmente, né? Adoro, Aline, a gente conecta de uma forma incrível. Eu cheguei num ponto que o meu mentor, ele me deu 5 minutos para falar, eu falei em 2. Aí, quando terminou, ele ficou olhando assim para mim. Ele disse, doutora, a senhora já concluiu? Eu disse, já. E depois, no final, quando terminou a reunião, que eu estava falando para outras pessoas, ele disse assim, olha, eu quero lhe elogiar. Eu disse, eu nem estava esperando ganhar a estrelinha dourada no boletim, mas eu ganhei. Eu precisei fazer esse trabalho, porque comunicar bem não é falar muito. Isso. É saber quando calar também. É saber escutar. Inclusive, comunicar escuta. Ouvir. Não fala, né? Não é a linguagem, é a escuta. Exato. Então, a gente precisa entender que comunicação, você entra numa conversa para compreender e não para responder. As pessoas estão formulando as respostas antes do outro terminar de falar, porque ela quer responder. E tu imagina para mim, Quem TDAH, assim. que a impulsividade do TDAH grita. A Alessandra lá, E às vezes a pessoa, por exemplo, você falou aqui, né? Aí eu tava bem assim, ó, eu vou fazer para as pessoas perceberem. Eu tava bem aqui, cadê meu dedinho? Tá aqui, ó. Aí eu tava bem aqui, tu falou uma coisa, aí eu fiquei repetindo mentalmente aqui com um dedinho, aí tu falou outra. Não, foi a Aline. Aí eu fiquei com os 2 dedinhos, alternando mentalmente, esperando a minha vez de falar. Então, as pessoas precisam compreender que nós temos técnicas, que nós desenvolvemos mantras, né? Eu aperto aqui na tabaqueira anatômica, nessa área
aqui, entre o primeiro e o segundo dedo, eu fico apertando, eu fico dizendo para mim, ouça, escute, ouça, faço isso. escute. E isso é muito importante, porque alguém me ensinou a fazer isso. Quando muitas vezes eu nem percebia, eu não Não, percebia. é mais forte que você, né? Inclusive, as pessoas pensam que é mais fácil, as pessoas que falam, que têm facilidade na fala, a desenvolver uma comunicação assertiva do que as pessoas que não têm facilidade para falar, mas não é. Não é. É o Não contrário. é. As pessoas mais introspectivas, que falam pouco, quando elas se dispõem a ter uma comunicação assertiva, elas falam muito bem, com muita clareza, com muita objetividade. Já a gente que fala muito precisa estar o tempo todo Se segurando. respirando. Né? E, por exemplo, assim, ó, o TDAH ele tem os fios desencapados, né? Então, fica. De vez em quando dá um curto, então, não é? por exemplo, a pessoa tá falando, em uma frase da pessoa, eu já pensei em 3 assuntos Ao mesmo diferentes. tempo. Abriu 55 abas. na Abriu cabeça da 55 Alessandra. abas. Então, isso é muito difícil, porque você tem que ficar. Você faz um esforço para você retirar todo o conteúdo irrelevante e você deixar só o que é relevante. Então, fazer esse processo de separar o joio do trigo é algo que a comunicação nos ensina muito. Eu fiz mentoria de comunicação. Quando eu contratei a mentoria, algumas pessoas que souberam que ia fazer a mentoria disseram assim para mim: mas para que você vai contratar uma jornalista para você aprender a comunicar? Você fala tão bem. Exatamente. E o podcast, ele atinge totalmente o meu objetivo de comunicação. Porque eu consigo comunicar o que eu não consigo fazer no consultório, que eu não consigo estar no consultório para atender 100 pessoas por dia o tempo todo. Então, o alcance que a gente tem com o Instagram, o alcance que a gente tem com o YouTube, o alcance do trabalho que a gente faz aqui. Nós falamos hoje de autoconsciência, falamos de mudança de vida, a gente está falando de tanta coisa legal, né? E aí eu te pergunto, depois que você fez essa transição, depois de tanta coisa aqui que a gente já comentou hoje, que você se viu nessa área, que você, assim, se encantou com isso, como foi que você desenvolveu um método, que eu sei que você tem um método, né, para você trabalhar essa comunicação, principalmente organizacional. Blenda trabalha, gente, com empresas, com organização, com lideranças. Então, mesmo que sua empresa não contrate a Blenda, mas você pode fazer uma mentoria com ela para você liderar melhor. Saber se comunicar. Aquele- Gerir conflitos, saber que gerir hoje é o grande conflitos. problema das organizações. Ele está em Exatamente. primeiro lugar, inclusive. Mas nas aí, em algum momento, você teve essa sacada, né? Desenvolver uma Tive metodologia. essa sacada, vou te dizer por quê. Me Porque conta. se fala muito em comunicação, mas as pessoas acreditam que quando você fala em desenvolver comunicação é para falar em público, é para palestrar, é para político, jornalista. Por isso que falaram, por que você foi fazer mentoria de comunicação? E, gente, comunicação é para você vender, é para você pedir férias, é para você arranjar um namorado, para você salvar um casamento, para você educar um filho. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando nasce? Chora. Chora. O que é o choro? Comunicação. Perfeito. Aí eu vou usar isso. Não é? Então, a comunicação, ela te liberta de qualquer coisa que está te enraizando que você não quer mais. E quantas pessoas estão lá enraizadas, vocês trabalham nessa área, sabem muito melhor do que eu, que bastava abrir a boca para dizer, eu não gosto disso, eu gostaria que isso fosse dessa forma. Então, eu falei, eu vou criar um método para as pessoas comuns. Para quem está trabalhando aqui de 8 às 17 de carteira de trabalho assinada, mas ela quer falar e não consegue, ela quer se posicionar e não consegue. E aí eu criei o método Ativar, Que linda. que Fala é a pra minha gente. mentoria de comunicação e que eu falo do triângulo da comunicação, que é o autoconhecimento. Quem você é? Que tipo de comunicador você é? Para não forçar a barra. Sem forçar a barra, sem forçação. Eu falo dos métodos do discurso, dos gestos, não é? Do corpo, de como que a gente usa as mãos. Inclusive, eu tenho um quadro no meu Instagram que depois vocês vão me permitir divulgar. Blendicas! Ai, que linda. Fala pra gente. Gente, fala qual é teu Insta no final. E aí, que é justamente você trabalhar tudo isso para o teu desenvolvimento de carreira. Eu preciso alavancar minha carreira, eu começo por onde? Dizendo que eu preciso alavancar minha carreira, eu preciso me comunicar, eu preciso me posicionar. E o método Ativar
ativa Pera essa lá, mas o comunicação. método ativar é o autoconhecimento. Autoconhecimento, Aí você falou que eram 3 coisas. autoconhecimento, discurso e gesticulação. Legal. Que legal. Rede, porque Que na legal. realidade é uma pirâmide, não é? Aham. Então, eu aqui em cima, o meu discurso e a minha rede, porque isso aqui tem que funcionar perfeitamente, não tão perfeitamente, vamos tirar essa palavra perfeitamente. Precisa funcionar, Tem que ser harmônico, tem que estar ser equilibrado. harmônico e aí você consegue falar. Então, eu tenho umas ferramentas bem legais que as pessoas que têm dificuldade para pedir algo, para dizer algo que não está Gente, gostando. amiga. É muito difícil para as pessoas que têm dificuldade para se Sim. comunicar, de falar algo que está desagradando. Sim, é muito É difícil. muito difícil. Muito difícil. E aí, líder que não sabe se comunicar com a equipe, não lidera nada. E se sobrecarrega. Ah? 80% das pessoas que pedem demissão não pedem demissão das empresas, gente. Pede demissão do líder. Uhum. Não querem mais aquele líder. Então, os líderes precisam estar preparados para gerir conflitos. Mas, Blenda, olha, eu acho que tu só tá dizendo isso porque tu não conhece meu chefe. Entendeu? Porque se tu conhecesse meu chefe, tu não estarias dizendo isso. O meu chefe, ele é uma pessoa muito tradicionalista, muito radical. Ele não tem, assim, a mente aberta para essas coisas que falam agora, entendeu? Então, eu gosto de fazer inovação no meu setor. Eu quero trazer propostas. Mas ele não me escuta, Blenda. Blenda, eu vou te falar, o seu trabalho, ele deve ser, eu tô apaixonada aqui te ouvindo, Ai, que porque bom. ele deve ser libertador. A gente tem de muitas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não, e o quanto elas sofrem com isso. Pessoas que estão saindo de uma relação, mas não pensam nelas, pensam na outra pessoa, e às vezes não saem da relação por causa da outra pessoa. Pessoas que continuam no mesmo lugar do trabalho, não sabem se posicionar e acabam se tornando infelizes profissionalmente, né? Não conseguem se sentir realizadas. E o podcast Relaxa Tudo Passa, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo de mostrar para as pessoas que tudo passa, que tudo tem um jeito de ser, tudo tem uma razão de acontecer e você pode usar isso que está acontecendo na sua vida para fazer os seus recomeços, como você falou sabiamente no início, que a nossa vida é feita de vários recomeços, né? E a gente queria trazer aqui para as pessoas que a sua vida, ela começou profissionalmente falando, né? Você começou a galgar por um caminho. Esse caminho ele foi interessante por 15 anos. De repente você se viu indo para um caminho oposto, aprendeu também com os altos e baixos desses anos de experiência profissional e entendeu ao longo da sua vida o seu propósito de vida. E claramente você vive o seu propósito hoje. Né? Dá para ver no seu olhar assim quanto você é apaixonada. É perceptível quando você Você gosta do que ama faz. isso. Eu digo muito isso para meus mentorados. Está Muito. nos olhos, assim. Você enxerga, não é? É muito lindo. Assim como você também enxerga as pessoas que não estão fazendo o que gosta. Quando a pessoa está infeliz, e a pessoa, eu recebo muito no consultório isso. Pessoas que estão trabalhando com algo que lhes traz sofrimento e elas dizem assim nitidamente, doutora, eu não suporto mais pensar naquele lugar. Digo, por que você não se desvincula? Isso não vai ser de um dia para o outro. Mas eu te entendo, porque eu já passei por isso um dia na minha vida. Eu já estava muito infeliz em um lugar. E foi quando eu resolvi ser psiquiatra, né? Mas foi fácil? Não foi. Só que muitas vezes as pessoas, eu percebo, que elas não querem pagar o preço da transição. Elas não querem sofrer o processo de mudança. Elas não querem sair do casulo para poder virar borboleta. Ou elas não sabem, né? Ou elas não sabem. Às vezes, aí é que entra nós, o os autoconhecimento profissionais. para ela se perceber, né? É isso que eu falo também. As pessoas, às vezes, reclamam muito. Dentro da empresa, você entra só reclamação, né? Você faz aquele diagnóstico e aí muita reclamação do fulano, da equipe, disso, daquilo. Poxa, mas e você? Vamos falar de você. E você? Porque ninguém muda ninguém. Então, começa por nós. Vamos começar pelo menos assim, vamos destravar vamos despertar esse talento. Porque todo mundo conhece alguém que na família dizem assim, nossa, esse menino é um talento desperdiçado. Que talento esse rapaz tem, mas ele não deu sorte. Não é? Ele não sabe verdade. se comunicar, Não deu né? sorte. E às vezes é uma pessoa inteligentíssima, realmente. Tem várias faculdades. Mas você falou uma coisa interessante agora.
É a questão da inteligência cognitiva e da inteligência relacional. Porque, assim, a gente precisa trazer alguns conceitos aqui, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo para aprender. Isso aí. Nós temos vários tipos de inteligência. Nós temos a inteligência cognitiva, a inteligência espiritual, nós temos a inteligência relacional, emocional. Então, quando o Daniel Goleman trouxe essa questão da inteligência emocional, ele trouxe algumas habilidades, né, dentre as quais a autoconsciência é a primeira delas, que é a que você trabalha inicialmente no método Ativar. E quando a gente fala dessa questão da pessoa ser muito inteligente, mas não deu sorte, nós estamos falando de pessoas que têm dificuldade de se relacionar, Por de isso aceitar. a inteligência relacional é necessária. Muito. Na realidade, a inteligência relacional ela tem vários pilares. Eu trabalho com o pilar comunicação. Você trabalha, na verdade, com o que o Daniel Goleman chama de destreza social, né? Porque que é o autocuidado social. E aí você tem, porque os primeiros pilares da inteligência emocional, todos eles são internos, né, os 3, e depois tem os 2 que são mais externos. Só que ele não funciona sem os primeiros. Sem você se motivar, sem você se conhecer e ter controle das suas reações. Porque quando eu sou uma pessoa que reajo, eu não ajo, eu reajo. Emocionalmente, eu primeiro vou explodir. Só que fica na minha memória ali. Nossa, eu explodo com facilidade. Então, eu sou uma pessoa explosiva. Muitas vezes você não é uma pessoa explosiva. Você é uma pessoa que não tem regulação emocional, que tem algo em você, um sentimento de injustiça, de rebeldia, de revolta, que você traz lá do passado, de momentos que você se sentiu inseguro, desprotegido, injustiçado, e que você aprendeu a reagir com aquela raiva. E que também você provavelmente está num ambiente em que as pessoas despertam gatilhos em você e que você não sabe quais são. E a comunicação tem muito a ver com isso, né? Com aquilo que veio da nossa infância, de alguma vergonha que a gente passou na escola, que abriu a boca, fez uma continha errada lá na frente da turma e todo mundo riu. Sim. Então, tem muito essa questão das pessoas se travarem na comunicação, que precisa de vocês, que precisa... De nós. De nós. De nós. Porque é um trabalho conjunto, é isso que é legal. Ninguém... É o respeito à área, né? Você saber até onde você tem que ir. Você saber, mas aqui eu preciso entender que isso é muito mais profundo do que o método Ativar. Aí você já fala, aí a gente encaminha e a gente precisa ser encaminhado para uma profissional da área para trabalhar isso. Mas aí dá vontade da gente conversar tanto mais sobre isso. Mas a gente está precisando... Sabe o que eu ia te dizer isso? Eu vou até falar contigo isso depois, porque vem novidade por aí. Oba. Desse cafezinho aí com todo mundo. Vem muita novidade. E aí, Blenda, então a gente queria que você deixasse agora a sua mensagem final. É com muita tristeza no coração que eu peço isso. Porque se dependesse de nós três, nós, comunicadoras, 3 comunicadoras, gente. Imagina como é que não ia ficar. A gente ia ficar até amanhã. Os cortes que precisariam ser feitos para parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Eu primeiro agradecer por estar aqui e dizer que eu estou à disposição dessas pessoas, que comunicação é libertação. É verdade. Né? Então, dê voz a você como profissional, coloque a sua voz, trabalhe isso. Não é difícil. Comece com ferramentas simples que você pode praticar. Vai um dia de cada vez. Mas, tipo assim, vamos ser bem prático. Eu tenho dificuldade de falar o que eu penso. Qual seria um primeiro exercício que eu poderia fazer para que eu me comunicasse de uma forma melhor e eu conseguisse dizer, tira o teu pé de cima do meu que está me pisando? O primeiro exercício que você tem que fazer, a gente inclusive aprende isso em comunicação não violenta. É legal até eu falar sobre ela, porque quando se fala em comunicação... eu estudo muito comunicação e a gente sempre acha que tem que estudar mais. Então, eu faço um pouco de mistura da comunicação assertiva com a comunicação não violenta, com a comunicação empática, com a comunicação consciente, porque não dá para trabalhar uma só. Não dá. Então, se eu quero fazer algo, primeiro ponto, o primeiro é ser extremamente específico. A gente tem até uma regra de específico para a comunicação. Qual é o problema? Ele é real?
Ou você está imaginando que aquele problema existe. Inclusive, eu dou até uma dica. O problema, ele só existe quando você consegue filmar ele com um celular. Blenda, tu é louca. Eu falei, não sou louca. Marshall Rosenberg, no livro Comunicação Não Violenta, disse isso. Fulano falou que eu sou... Pensa que eu sou incompetente. Você conseguiu filmar ele falando que você é incompetente? Não, eu imaginei. Então, você está julgando. Essa informação não existe. Uau! Arrasou. Uau! Esse vai ser o corte. Então, quando você Muito lindo. começa Uau. a colocar É isso fato. na prática, você para de julgar, de fazer avaliações indevidas e vai direto ao ponto. Não, eu quero falar que você falou sobre isso dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. E isso não... Aí fala do teu sentimento. Ah, você me deixou chateado. Não, eu fiquei chateado porque eu me senti desta forma. Quando você acusa alguém pelos teus sentimentos, a pessoa se defende. Aí vem o quê? A violência, a comunicação. E aí vem os conflitos. Então, o primeiro ponto, doutora Alessandra, observe se de fato o que você quer falar existiu. Não é julgamento. Vocês estão pisando no seu pé mesmo, Alessandra. Tu tá pensando que estão pisando no teu pé. Segundo ponto, Estão pisando no meu pé. ferramenta básica. Segundo ponto, diga que sentimento isso te causou. Não foi a outra pessoa que te causou. O que você está sentindo Com o que ela com fez. o que ela do fez? fato, da atitude. Não julgar a atitude, o mas comportamento do outro pelo que você acha. Você me deixou A gente chateado, entra num, não, a gente eu me entra num senti problema, a gente entra num chateado. problema muito grave de inteligência emocional. As pessoas não sabem nomear suas emoções. Então ela não sabe nem dizer. Por isso que Por a base é isso Gente, vai ter que ter outro episódio. Por isso, Mas a base é desenvolver, autoconhecimento. você precisa de saber quais são esses sentimentos, É. nomear esses sentimentos. A pessoa não reconhece quando ela tá triste, quando ela tá com raiva, Gente, quando ela quem tá é que não fica chateado não quando sabe. tá com fome, não É responde, verdade. não responde. Principalmente grávida, eu fico muito chateada. Ou quando com eu tô sono, fome. não dormiu Sono, direito. Não dormiu direito, você Muito. sabe disso. A Alessandra não é? fica pé da vida quando ela não dorme. A Eu gente dá pra fico. E perceber. terceiro, pra gente fechar, lembra, é o triângulo. E o terceiro, faça o pedido. As pessoas não vão adivinhar o que você quer. E tem gente que fica com raiva porque a pessoa não adivinha o que ela quer. Isso dá muito conflito entre casais. Exatamente. Só o que tem. Tá tudo bem? Tá. Não, eu queria sair para jantar lá no restaurante X, queria ir lá no de Venice, e o meu marido me levou no carrinho do cachorro-quente da esquina. Você falou que queria ir no de E Venice. outra coisa, o teu pedido, ele esclarece o que é a resposta do teu... Pô, o que é amor pra ti? Amor pra mim é estar na minha casa com meu marido, com a minha filha, com uma louça lavada e a comidinha boa pra comer. Então, quando eu acordo, que eu quero acordar um pouco mais tarde no final de semana, que eu acordo, que eu vou pra cozinha fazer o café e eu vi que meu marido fez o café e lavou a louça, pra mim é uma declaração de amor. Mas ele sabe. Amor, tu sabe que eu preciso do teu eu te amo, né? Como é que eu posso dizer eu te amo pra ti, Blenda? Ai, tu lava a louça e faz o café de manhã. Eu faço o meu pedido. Pra você pode ser, poxa, bora pra um jantar, bora passar uma noite a dois. Então, o que você quer? Aí E a entra- pessoa não sabe o que quer, né? Muitas vezes ela não É, sabe. a gente tem vários problemas, tem. Que muitas vezes eu não consigo pedir porque eu não sei o que eu quero. Começa por Né? autoconhecimento. Eu não acho sei o que legal quero. o livro do... eu esqueci o nome do A autor. Linguagem do As Amor. Linguagens do Amor. Diz o nome do Linguagem autor. Perfeito, É o Então, Chapman. Pois é, o David Chapman. David É Chapman. Gary, não? É É Gary? Gary. Enfim, Gary Chapman. Então, o que acontece? Você entendeu. A gente precisa compreender que muitas vezes, para umas pessoas, a linguagem é o toque, para outras é o serviço. Outras são presentes. Então, cada pessoa, outras são presentes, cada pessoa é diferente da outra, né? Tempo de E aí, você qualidade. falou isso, eu me lembrei de uma situação muito interessante, porque aqui é legal a gente trabalhar o momento real, né? Trabalhar a vida real. Eu acordei mais cedo que meu marido, aí fui, ajeitei a mesa do café da manhã, ajeitei tudinho, não sei o que, no domingo. Só que eu não fiz o ovo, porque o ovo é legal a gente fazer na hora, né? Aí eu peguei, eu falei assim, eu entrei no quarto, aí eu disse, amor, eu vou entrar para tomar banho, tudo, e aí a gente toma café junto. E eu faço o nosso ovinho, tá bom. Quando eu saí do quarto, ele já tinha feito os ovos, estava na mesa me esperando. E eu achei assim aquilo tão lindo, né? Porque por mais que a minha linguagem de amor não seja o servir, é a linguagem dele. Isso é comunicação. E para Entender a e linguagem do eu, outro e eu também. entendo quando ele faz o ovo que ele está dizendo que me ama. Sim. Por quê? Porque é a forma dele de dizer que me ama.
Então, a gente precisa compreender não só a nossa linguagem, mas também a do outro, para a gente compreender os sinais que ela traz. Eu tenho uma mentorada Perfeito que é filha isso na única, comunicação. e ela mora com a mãe dela. E ela chega em casa muito estressada, cansada. Ela diz que quando ela chega em casa, ela faz mentoria A mãe comigo. quer falar. E a mãe o tempo todo reclama. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ai, Blenda, pelo amor de Deus. Então, eu disse assim, você já parou para pensar que a tua mãe está comunicando alguma coisa? Uhum. Tua mãe está comunicando, fica um pouco aqui comigo. Tô com saudade de Tô conversar. com saudade de conversar contigo. Tô só, passou o dia inteiro só. Não é? Então, vamos tentar olhar por esse lado. Por isso que tem muita comunicação violenta entre vocês, porque está faltando entender que sentimentos são esses por trás dessa comunicação. Gente, é tão lindo né? esse Tô assunto. emocionada, eu Ai, adoro É gente. muito lindo esse assunto, Adoro sabe? isso. É muito lindo. Blenda já deu dica, já falou de comunicação. Qual é teu a gente Insta, falou Blenda? Blenda Abraão. Como é que se Blenda escreve? Abraão. BLENDA ABRAHAO. Beleza. Abraão. E aí, gente, vocês têm lá um quadro maravilhoso que são as Blendicas. Então, fica ligado nas Blendicas, porque você vai aprender muita coisa. Agora, se você quiser se aprofundar, a Blenda também, de vez em quando, ela tá fazendo uns cursos que eu sei. Sim. E Faço tem algum uma foto na programado? carreira, tem um programado agora para outubro, ainda não tô, falta só um detalhe para eu fechar a data, que eu tô querendo fazer para virada para 2024, né? Que Vamos legal. fazer um café, tomar um café, falar de dar um up na carreira através da comunicação. E aí eu vou dar algumas blendicas lá de gestos, o que eu posso fazer para eu ter coragem, às vezes uma postura, uma mexida nas mãos, uma mexidinha no pescoço, uma maneira de articular que ajuda. Tem umas coisinhas bem legais que o pessoal adora. E se teu problema for sério mesmo, minha irmã vai fazer a mentoria individual. Ah, também, concordo. E qualquer coisa ela vai sinalizar e vai pra terapia, que é. É isso Sinalizo mesmo. mesmo, sinalizo mesmo. Blenda, a gente só tem a te agradecer, porque a gente aprendeu muito com Ai, você que bom, nesse que episódio. bom. Então, assim como a gente aprendeu, a gente sabe que você também pegou muitas blendicas aqui Isso aí. e aprendeu muito com a história da Blenda Abraão, comunicadora por excelência desde a sua juventude. Acho que não sabia disso. E assim como ela não sabia, você também pode descobrir muito mais. Relaxa. Tudo passa. Ai, que lindo. Beijo, gente. Tchau, tchau.